Olá, alunos, alunas, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu resolvi fazer este pequeno vídeo para nós tirarmos algumas dúvidas sobre redação, né? Dada a dificuldade que nós temos percebido em alguns dos nossos alunos em lidar com as palavras, né? Então eu optei por fazer este pequeno vídeo para que vocês, antes de fazerem a redação, né, vocês assistam este vídeo, né, porque às vezes a gente não tem um tempo assim que possa dedicar para sanar a dúvida do aluno, para tirar a dúvida do aluno, e um vídeo como esse ele vai ajudar bastante você a desenvolver um bom texto dissertativo, a desenvolver uma boa redação, ok? Então vamos lá. Dominar a arte da escrita é um trabalho que exige práticas e dedicação. Não existem fórmulas mágicas. O exercício contínuo, aliado à leitura de bons livros e a reflexão são indispensáveis, né, para a criação de bons textos. Observe que a leitura é muito importante. Quando o aluno tem o hábito de ler tudo o que aparece na sua frente. Tenha o hábito de ler para que você seja tanto um leitor proficiente como tenha o raciocínio despertado para encadear ideias, né, com mais propriedade, com melhor desempenho, né? Isso requer muita leitura. Ler, portanto, é fundamental para escrever. Entender o que se lê, entender significa ir além do simples significado das palavras que aparecem no texto. Compreender o sentido das frases para que se alcance uma das finalidades da leitura, a compreensão de ideias e, num segundo momento, os recursos utilizados pelo autor na elaboração de um bom texto. Determinados autores eles vão utilizar-se de recursos linguísticos para dar melhor e maior expressividade para o seu leitor e também para atrair mais a sua atenção. Por isso que a leitura é tão importante. Apesar do grande poder dos meios eletrônicos, a leitura é ainda uma das formas mais ricas de informação, pois grande parte do conhecimento nos é apresentado sob forma de linguagem escrita. Lembre-se, estar bem informado é uma das normas mais importantes para quem quer escrever bem. Observe que quando nós pedimos uma redação para o aluno, geralmente no curso, né, do CEJA, por exemplo, nós damos aí para o aluno 3, 4 temas para que ele pesquise. Por quê? A partir do momento que você faz a pesquisa, você se apropria do conhecimento sobre determinado fato. E se apropriando do conhecimento, você terá mais liberdade para falar sobre o assunto. Se você nunca leu, se você nunca pesquisou sobre aquilo, certamente você vai ter dificuldade para desenvolver um bom texto. Então, por isso, a necessidade da pesquisa. Agora, quando nós falamos da pesquisa, nós não falamos para o aluno copiar o texto e colar. Não é isso que estamos falando. Estamos falando para você pesquisar o assunto, se inteirar do assunto, estar por dentro do assunto, para que possa falar com as suas palavras com mais propriedade sobre o tema abordado. Essa é a importância da pesquisa. Okay? A redação no vestibular. Observe que um dos problemas maiores que os alunos enfrentam, né, no vestibular é justamente a redação. A redação é que derruba o aluno no Enem. É a redação que vai te tirar da competitividade dentro daquela vaga de emprego, porque geralmente as empresas pedem uma carta de próprio punho, tá, sobre o porquê você é importante para aquela empresa e porque aquela empresa ela significa tanto para você, aquela vaga de emprego ela é para você. Se você não souber desencadear as ideias, se você não souber elencar as palavras adequadamente, de forma coesa, coerente, certamente você não terá essa vaga.
Então, por isso que a redação ela é tão importante. Em vestibulares e concursos, a prova de redação é um grande fator de eliminação. É importante que o aluno saiba disso. Através dela, as instituições têm um indicador mais concreto da formação do aluno, como foi a sua formação, diferentemente das questões de múltipla escolha. Geralmente exige-se que o candidato produza um texto dissertativo. Em menor proporção, podem ser solicitados ainda textos narrativos ou descritivos. Há diferença? Sim. Existem grandes diferenças, né, entre um texto narrativo e um texto descritivo. O que é fazer uma narração de um fato? O que é fazer a descrição de um fato? Tá? Então, o aluno precisa estar inteirado disso também. A seguir as características de cada um desses textos. Características dos textos. Dissertativo. Dissertar significa falar sobre determinado assunto, falar sobre determinado tema que se é dado. É o texto que se expõe ideias seguidas de argumentos que as comprovem, né? Na dissertação você deve revelar a sua opinião a respeito do assunto. Já na descrição são textos que se indicam as características de um determinado objeto. É como se você desenhasse o objeto para a pessoa, para o examinador, tá? Textos que se indicam as características de um determinado objeto, pessoa, ambiente ou paisagem. Na descrição você deve responder a pergunta: como a coisa, lugar ou pessoa é. É importante tentar usar os mais variados sentidos. Fale do aroma, dos cheiros, das cores, das sensações, de tudo que envolve a realidade que está sendo descrita no seu texto. Então observe, vai observando cada característica, né? Narração. Texto que se contam fatos ocorridos em determinado tempo e lugar. Dentro da narração, nós vamos fazer aí toda uma narrativa de alguns fatos que ocorreram, como se deu aquilo. Narração, tá? Envolvendo geralmente personagens. Lembre-se, você deve narrar a ação. Por isso que narração, certo? Narrar a ação. Descrição, descrever a ação, né? Descrever o objeto, a pessoa, o lugar, ok? Respondendo sempre a pergunta, neste caso aqui da narração, você vai sempre responder a questão: o que aconteceu? Como aconteceu? Por que aconteceu? Dentro da narrativa. A dissertação, a sua estrutura. Na primeira parte nós temos a introdução. Lembre-se do conceito de começo, meio e fim. Temos a introdução. No primeiro parágrafo, o autor apresenta o tema, o que será abordado. Aí, a dica que nós damos: anuncie claramente o tema sobre o qual você escreverá e as delimitações propostas. O que são as delimitações propostas? Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de um texto para dissertação. O aborto. Quando eu vou falar sobre o aborto, eu tenho pelo menos 3 delimitações desse tema. Eu tenho a questão legal, eu tenho a questão religiosa e tenho a questão legal, até onde o aborto é legal, a questão religiosa, né, e a questão social. Observe que 3 fatores, 3 delimitações eu separei aqui para fazer essa abordagem dentro do meu texto dissertativo. Segunda parte é o desenvolvimento. Nos parágrafos subsequentes, geralmente 2 parágrafos, nós exigimos aí 1 parágrafo, no máximo 2, aí dentro do projeto do CEJA. O autor apresenta uma série de argumentos ordenados logicamente, a fim de convencer o leitor sobre aquilo.
Aí a dica que nós damos nesse segundo parágrafo, que seria o desenvolvimento: argumente, discuta, exponha as suas ideias, prove o que você pensa. Esse é o momento de você expor a sua opinião e provar o que você pensa com argumentos concretos e sólidos sobre o assunto, para não deixar dúvida para o seu leitor. Na terceira parte, conclusão. Você vai concluir, você vai fazer o fechamento do seu texto dissertativo. No último parágrafo, o autor amarra as ideias e procura transmitir uma mensagem ao leitor, às vezes até deixar uma interrogação para o leitor pensar sobre aquilo. Compreende? A dica que nós damos dentro da conclusão: conclua de maneira clara, simples, coerente, confirmando o que foi exposto no desenvolvimento. Ali você vai deixar praticamente, quem sabe, uma solução para este problema que você acabou de argumentar, e com base nos seus argumentos, deixa-se ali uma solução. Questionamento? Pode ser também. Então, é importante que o aluno esteja certo dessa estrutura de um bom texto dissertativo. Atenção! A dissertação deve obedecer à extensão mínima indicada na proposta, a qual costuma ser de 25 a 30 linhas. Né? Observe que na dissertação proposta dentro do nosso trabalho, dentro do nosso projeto no CEJA, nós exigimos do aluno um mínimo 5 linhas e o máximo 7 em cada parágrafo. Recapitulando aqui e lembrando para o aluno que o parágrafo não significa que quando eu vou para o próximo parágrafo eu vou pular uma linha, não. Eu vou dar o ponto e abrir um outro parágrafo. Né? Uma sugestão: um texto introdutivo de 5 linhas é o suficiente para o aluno expor o tema. 5 linhas. Mas não pode ultrapassar de 7 linhas. Considerando letra de tamanho regular, inicialmente utilize a folha de rascunho e depois passe a limpo na folha de redação, sem rasuras e com letra legível. Utilize caneta, lápis apenas no rascunho. Lápis apenas no seu rascunho. Quando você vai entregar a sua redação, ela tem que estar em caneta azul ou preta. Isso são regras para concursos, para o Enem, então esteja atento a isso. As regras de ortografia, elas são indispensáveis. Elas não podem faltar o cuidado com as regras de ortografia, pontuação, acentuação gráfica, para que você obtenha uma boa nota. Ok? Planejando a sua dissertação. Quando você desejar ir a algum lugar ao qual nunca foi, você costuma, mesmo que mentalmente, elaborar um roteiro. Olha lá, um roteiro. Você costuma fazer aquele esqueleto de onde você vai passar, como você vai fazer, que horas você vai sair. A redação ela não é diferente. Afinal de contas, você sabe que caso não se planeje, ocorrerá o risco de ficar rodando à toa e não chegar ao destino. Tá? E se chegar, terá perdido mais tempo que o previsto. E numa redação, o tempo é preciosíssimo, principalmente no Enem, nos concursos, o tempo ele é muito precioso. Então, por isso que você precisa ter um planejamento elaborado antes de dar início à sua redação. Elaborando a redação. Esquema. Esquema é um guia que estabelecemos para ser seguido, no qual colocamos em frases sucintas, ou mesmo palavras, o roteiro para a elaboração do texto. O que é um rascunho? No rascunho, por outro lado, damos forma à redação, pois nele as ideias colocadas no esquema passam a ser redigidas, tomando a forma de frases e aos poucos se transformam em um texto coerente.
Primeiro passo para a elaboração do esquema é ter entendido o tema. Compreender o tema é necessário, ter entendimento do tema é necessário, pois de nada adianta um ótimo esquema se ele não estiver adequado ao tema proposto. Lembre-se que você não pode misturar as ideias. Tá? O seu foco, por exemplo, é o aborto. O seu foco, por exemplo, é a homofobia. O seu foco, por exemplo, é o feminicídio. Então, eu não posso elencar dentro do determinado tema que eu escolhi, palavras que estão fora do contexto daquele tema. Ok? Então, preste muita atenção nisso. Introdução, desenvolvimento e conclusão. Na introdução, é necessário informar a tese que você irá defender, o que você vai defender, né? no seu texto dissertativo. Na introdução, você vai apresentar o tema e defender a tese. Qual é a sua tese? O que você pensa disso? Como você enxerga este problema, que geralmente é um problema polêmico, né, para a sociedade? No desenvolvimento, escreva palavras capazes de resumir os argumentos que você apresentará para sustentar sua tese, né? E na conclusão, você deve escrever as palavras que representam sua ideia final, o seu fechamento, como você vê uma solução para determinado problema. Então, eu acredito que uma atenção especial a este vídeo vai te ajudar bastante a concluir a sua redação. Mas, atenção ainda! Quando você estiver fazendo o esquema do desenvolvimento, surgirão inúmeras ideias. Registre-as todas, mesmo que mais tarde você não venha a utilizá-las. Essas ideias normalmente vêm sem ordem alguma, por isso, mais tarde é preciso ordená-las e organizá-las, selecionando as melhores ideias. Compreenda isso também. E colocando-as em ordem de importância. Esse processo é conhecido como hierarquização das ideias. Com coesão, coerência, tendo todo um encadeamento de sentido para que fique claro para o leitor o seu pensamento, a sua opinião, o que você quer expressar. Veja a seguir um exemplo de esquema com ideias já hierarquizadas. Vamos ver aqui um tema como exemplo, pena de morte. Você é contra ou a favor? Você pode ser contra ou você pode ser a favor. São ideias opostas. Inclusive, nós temos questões em nosso projeto do CEJA, questões de avaliação, questões de atividades, que te dão essas opções. Você expressar uma opinião favorável, e é lógico que você tem que ter argumentos que vão comprovar a sua tese, e argumentos que são contra, né? Nós temos atividades assim. Então, veja bem, na introdução, contra, aí a sua opinião é que ser contra a pena de morte não vai resolver nada. E aí você vai elencar todo um desenvolvimento provando por que não resolve a pena de morte. Porque morreriam inocentes? Porque quem de fato deve acaba se safando por poder, por ter dinheiro. Compreende isso? Isso é importante para você discernir. Desenvolvimento. No primeiro parágrafo, direito à vida, tenho aí a religião, que vai falar e que vai dar sustentação que cabe somente a Deus, né, ou a uma entidade, como você queira pensar, superior, decidir entre vida e morte, e não o ser humano. Né? Então, tem a questão religiosa. Segundo parágrafo, outros países que existe pena de morte, às vezes nem em toda a sua extensão, mas em alguns estados daqueles países, né? Aí damos um exemplo aqui, Estados Unidos. Então, isso são ideias que vai ser desencadeada dentro dessa temática. Conclusão, ineficaz. Solução, erradicação da miséria. Feito o esquema, é só segui-lo passo a passo,
transformando as palavras em frases, dando forma à sua redação. Observe que nós começamos aí com uma frase: não resolve. Eu sou contra, por quê? Porque não resolve. E aí, esse não resolve, ele vai encadear uma série de ideias comprovando essa minha tese de que não é uma solução a pena de morte. É importante que você tenha isso claro, tenha isso em mente, né? Para você desenvolver um bom texto dissertativo. Planejando uma dissertação. Veja a seguir outro tipo de roteiro. Siga os passos. Primeiro, interrogue o tema. Faça uma pergunta para o tema que você vai abordar. Segundo, responda-o de acordo com a sua opinião. Dê a resposta para esse tema de acordo com a sua opinião, como você pensa. Terceiro, apresente um argumento básico sobre aquilo. Um argumento básico, mas que ele seja sólido, que ele seja concreto, que ele mereça credibilidade. Quarto, apresente argumentos auxiliares. Existem outros argumentos? Apresente-os. Quinto, apresente um fato, exemplo. Dê um exemplo disso, com um fato que você tem conhecimento. E por último, sexto, faça a conclusão. Dicas para uma boa redação. Primeiro, simplicidade. Simplicidade. Use palavras conhecidas e adequadas para ter um bom domínio do texto. Prefira frases curtas. Cuidado para não mudar de assunto de repente. Conduza o leitor de maneira leve pela linha de argumentação. Ok? Primeira dica. Segunda, clareza. O segredo está em não deixar nada subentendido, nem imaginar que o leitor sabe o que você quer dizer, evidenciando todo o conteúdo da sua escrita. Lembre-se, você está comunicando a sua opinião, falando de suas ideias, narrando um fato. O mais importante é fazer-se entender. Objetividade. Você tem que expressar o máximo do conteúdo com o menor número de palavras possíveis. Por isso, não repita ideias, não use palavras em excesso, buscando aumentar o número de linhas. Concentre-se no que é realmente necessário para o texto. E lembre-se que se você fizer um bom parágrafo, claro, objetivo, com 5 linhas, maravilha, você não precisa mais do que isso. Desde que você, nestas 5 linhas, você atenda à objetividade do texto dissertativo. Você só precisa ser claro, ser objetivo naquilo que você está falando. Então, não é o total de linhas, né? Parágrafos, 4, 5 parágrafos. Não é isso. Não é isso. Se você fizer um bom texto dissertativo, com um parágrafo de introdução, um parágrafo de desenvolvimento e o último parágrafo de conclusão, e atenda ao que se pede na redação, perfeito, perfeito. Ok? Veja lá que ao final da sua redação, né? Veja que lá embaixo tem um cronograma dos critérios avaliativos. Se você, dentro desses 3 parágrafos, atendeu aqueles critérios, perfeito. Você mesmo pode olhar aqueles critérios e julgar por você mesmo. Será que o meu texto está atendendo esse critério? Está atendendo este outro? E assim sucessivamente. Eu acredito que sejam 11 ou 12 critérios que são avaliados dentro da redação. O importante é que você atenda à objetividade do que foi pedido. Outra dica, unidade. Não esqueça, o texto deve ter unidade. Por mais longo que seja, você deve traçar uma linha coerente do começo ao final do texto. Não pode perder de vista essa trajetória. Por isso, muita atenção no que escreve para não se perder e fugir do assunto. Eliminar o desnecessário é um dos caminhos para não se perder. Coerência. A coerência entre todas as partes do texto é fator primordial, essencial para a boa escrita. É necessário que as partes formem um todo.
Estabeleça uma ordem para que as ideias se completem e formem o corpo da narrativa. Explique, mostre as causas e as consequências ordenadamente. Compreende? Ordem. Obedecer uma ordem cronológica é uma maneira de acertar sempre, apesar de não ser criativa. Nesta linha, parta do geral para o particular, do objetivo para o subjetivo, do concreto para o abstrato. Use figuras de linguagem para que o texto fique interessante. As metáforas também enriquecem a redação. Mas faça isso se você tiver domínio e saiba usar as figuras de linguagens que realmente tem aquela representatividade da palavra ou ideia que você quer expor. São essas dicas que vão te ajudar bastante. A ênfase é importante. Procure chamar a atenção para o assunto com palavras fortes, cheias de significado, principalmente no início da narrativa. Use o mesmo recurso para destacar trechos importantes. Uma boa conclusão é essencial para mostrar a importância do assunto escolhido. Remeter o leitor à ideia inicial é uma boa maneira de fechar o texto. Leia e releia. Lembre-se, é fundamental pensar, planejar, escrever e reler seu texto. Mesmo com todos os cuidados, pode ser que você não consiga se expressar de forma clara e concisa. A pressa pode atrapalhar. Com calma, verifique se os períodos não ficaram longos e obscuros. Veja se você não repetiu palavras e ideias. À medida que você reler o texto, essas falhas aparecem, inclusive erros de ortografia e acentuação. Não se apegue ao escrito. Refaça se for preciso. Então, fica aqui essas dicas aí para uma boa redação. E lembre-se que existem termos, que nós podemos usar e eles nos dão ideias de começo, de introdução, de desenvolvimento, de conclusão, ok? Eu não posso, por exemplo, iniciar uma introdução dizendo concluímos que... Não, isso não existe, né? Isso não existe. Compreende isso? Então, tome muito cuidado com as palavras. Boa redação, atente-se ao que foi dito aqui e você vai fazer um ótimo trabalho. Até mais.